O silêncio cortou a igreja como uma lâmina afiada. O som dos passos de salto ecoava pelo corredor, mas ninguém notava. Todos os olhares estavam presos nela e a noiva, radiante, ou melhor, a vítima do dia. Ela, Clara, estava parada no final do corredor, segurando o buquê com mãos trêmulas, sentindo cada olhar de julgamento atravessar sua pele como facas invisíveis. Seu coração martelava. Cada batida parecia gritar: "Você não pertence aqui. Você nunca pertenceu." Clara sabia que aquele dia seria difícil. Sabia que seu ex-noivo, Leonardo, não havia apenas terminado com ela meses atrás, mas havia escolhido outra, sua irmã mais nova, Débora, sorridente, perfeita, manipuladora. Mas nada a preparou para o que viria a seguir. Quando ela entrou, a igreja inteira prendeu a respiração. O padre começou a falar, mas as palavras pareciam vir de longe, abafadas pelo choque que se espalhava. Débora, sentada nos primeiros bancos, não escondeu o sorriso malicioso. Ao seu lado, Leonardo lançava olhares cúmplices, como se o mundo inteiro fosse apenas um palco para humilhá-la. E então, sem aviso, Débora levantou-se e com uma voz tão clara que atravessou cada canto da igreja, disse: "E Clara, você não deveria estar aqui. Todos sabemos que você é insuficiente, que nunca foi boa o bastante." Um riso baixo percorreu o altar. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela queria desaparecer, queria gritar, queria rasgar o silêncio que a sufocava. Mas algo dentro dela se acendeu, uma centelha de fogo que há muito esperava para queimar. Ela se ergueu, a cabeça erguida, o olhar fixo nos olhos de Débora, e respirou fundo. "É mesmo?" disse a voz firme, quase assustadoramente calma. "Então me diga, Débora, o que você realmente sabe?" O riso cessou. Um murmúrio percorreu os convidados. Clara podia sentir o poder da atenção sobre si, e ao invés de fraquejar, começou a se alimentar daquele momento. Cada humilhação que sofrerá, cada insulto que ouvirá, cada noite em que chorara sozinha, tudo convergia para este instante. Ela não seria mais a vítima. Leonardo abriu a boca, mas não conseguiu articular nada. A tensão aumentou. Clara caminhou até o altar, passo a passo, com a cabeça erguida, como uma rainha que finalmente reconhecia seu trono. Ela segurou o microfone do celebrante, sem pedir permissão. A igreja inteira agora a observava, esperando que ela quebrasse, que caísse, que se curvasse diante da humilhação. Mas Clara tinha outros planos. "Todos aqui me conhecem", começou, a voz firme, cortando o murmúrio crescente. "E todos acreditam que sabem da minha história. Mas há algo que vocês não sabem, algo que muda tudo." Ela fez uma pausa, e o silêncio ficou mais pesado que chumbo. Cada convidado prendia a respiração, incapaz de mover-se ou falar. Clara respirou fundo e continuou: "Débora, você pode sorrir diante de todos, fingir perfeição, mas eu sei da verdade. Eu sei do que você é capaz quando ninguém olha. E hoje, todos vocês vão descobrir também." Um choque percorreu os olhos de Débora. Leonardo recuou, sem saber o que viria a seguir. O murmúrio na igreja se transformou em um sussurro ansioso, uma mistura de curiosidade e medo. Clara abriu sua bolsa e retirou um envelope. Suas mãos não tremiam. Ela o segurou diante de todos, mostrando-o como um troféu conquistado após meses de dor e observação silenciosa. "Este envelope", disse, olhando diretamente nos olhos de Débora, "contém tudo. Tudo que você fez. Tudo que você escondeu. Cada mentira, cada falsidade, cada manipulação. Hoje finalmente será revelado." Um frio percorreu a espinha de todos os presentes. O padre engoliu em seco. Leonardo sentiu a primeira fissura em sua fachada de arrogância. Débora, pálida, parecia não acreditar no que estava acontecendo. Clara respirou fundo e continuou: "Eu fui humilhada. Eu fui ignorada. Eu fui substituída. Mas nunca fui derrotada. E hoje a verdade fala mais alto que qualquer mentira." Os convidados começaram a cochichar, olhando uns para os outros, mas ninguém ousou interromper. Clara abriu o envelope, puxou alguns papéis e os segurou bem alto. O silêncio era quase ensurdecedor. Então, com uma voz que ecoava como um trovão, ela anunciou: "Tudo o que vocês achavam saber sobre Débora e Leonardo está errado. E vocês vão ver agora, na frente de todos, quem realmente merece respeito e quem merece vergonha." Um passo à frente, Clara rasgou os documentos com força. Os papéis voaram pelo ar, e quando pousaram no altar, revelaram provas incontestáveis: mensagens, fotos, registros, traições. Traições escondidas, manipulações antigas, mentiras que mantinham Débora e Leonardo no pedestal. A igreja ficou em completo silêncio. O choque era palpável, cortante. Pessoas começaram a se olhar, a compreender a dimensão do que estavam presenciando. Débora levou a mão à boca, incapaz de dizer uma palavra. Leonardo tentou intervir, mas Clara levantou o dedo em um gesto de silêncio absoluto. "Ninguém precisa dizer nada", afirmou Clara, firme como nunca. "A verdade já está aqui. E a partir de hoje, ninguém poderá fingir ignorância."
Os olhos de todos se voltaram para Débora, e pela primeira vez ela não tinha respostas. Pela primeira vez, a máscara de perfeição caiu, revelando a vulnerabilidade, a culpa, o medo. Clara recuou um passo, permitindo que a justiça silenciosa se espalhasse pelo ar, tocando cada coração presente. E então, no instante em que todos pensaram que a humilhação estava apenas começando para Débora, algo inesperado aconteceu. Um segredo ainda maior, algo que ninguém poderia imaginar, começou a se revelar. O padre, com a voz trêmula, olhou para Clara e disse: Você não deveria ter descoberto isso. Clara sorriu, um sorriso frio e triunfante. Talvez, disse, quase sussurrando. Mas a verdade não pode ser contida por muito tempo. E foi nesse momento, com todos presos na beira de seus assentos, que a igreja inteira percebeu: nada seria como antes. Nem Débora, nem Leonardo, nem ninguém. Porque a virada estava apenas começando. O ar ficou pesado, carregado de tensão. Um passo adiante, e tudo poderia mudar de forma irreversível. E então, o envelope revelou algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. O envelope tremia nas mãos de Clara. O ar dentro da igreja parecia pesado demais, como se cada respiração pudesse explodir em silêncio. Os olhos de todos estavam fixos nela, e por um instante, parecia que o tempo havia parado. Cada pessoa sentia em seu coração o peso da tensão. Não era apenas um casamento sendo interrompido. Era a exposição de uma vida inteira de mentiras e manipulações. Clara abriu cuidadosamente o próximo documento. Não eram apenas fotos ou mensagens. Era um contrato, uma prova de uma conspiração que Débora e Leonardo haviam arquitetado contra ela por meses, talvez anos. Cada página mostrava claramente a intenção de destruir sua reputação, de humilhá-la, de arrancar-lhe tudo. Vocês acham que podem brincar com a vida das pessoas impunemente? Clara disse, a voz reverberando como aço frio. Que podem manipular, trair e ainda sorrir. Hoje, a verdade vem à tona, e vocês vão pagar pelo que fizeram. Débora cambaleou para trás, buscando desesperadamente apoio nos bancos à sua volta. O rosto pálido, a maquiagem borrada pelo choque, mostrava alguém que até então parecia invencível, mas ninguém estava ao seu lado. Nem Leonardo. Ele se segurava, impotente, tentando encontrar uma justificativa para as evidências que agora pendiam sobre ele como uma sentença iminente. Clara respirou fundo. A força que sentia dentro de si era quase sobrenatural. Cada lágrima derramada no passado se transformava em um motor que a impulsionava para a frente. Ela caminhou até Débora, cada passo ecoando pelo corredor da igreja, e ergueu o envelope como um troféu, como um símbolo de que a justiça finalmente encontrava o caminho. Lembra-se das vezes que me humilhou na frente de todos? Clara perguntou, sem esperar resposta. Das vezes que me chamou de inútil, de fracassada, que zombou das minhas conquistas e das minhas dores. Tudo isso vai ser visto hoje. Todos vão ver quem você realmente é. Débora não tinha palavras. Ela engolia cada sílaba presa na garganta, cada gesto tentando disfarçar o pânico crescente. Mas a verdade não podia ser negada. Clara puxou mais papéis, cada um com registros detalhados de conversas, e-mails, gravações que mostravam claramente a manipulação e a traição de Débora. Os convidados começaram a se aproximar, curiosos e chocados. Murmúrios percorriam a igreja. Alguns olhares se voltaram para Leonardo, outros para Débora, outros ainda se fixaram em Clara, como se tentando absorver toda a intensidade do momento. Mas Clara permaneceu firme, a personificação da força que só surge quando alguém decide não mais ser humilhado. Vocês acham que um simples casamento seria suficiente para apagar minha dignidade? Ela continuou, a voz firme, quase cortando o ar. Vocês estavam enganados. Hoje, tudo se revela. Hoje, a verdade é mais poderosa que qualquer mentira. Um convidado sussurrou com a voz trêmula. Eu não fazia ideia. Clara olhou para ele, para todos, e disse. Exatamente. Vocês não faziam ideia. Porque eles se esforçaram para que ninguém soubesse. Mas a verdade sempre encontra seu caminho. E foi nesse instante que o envelope revelou algo ainda mais devastador. Entre as provas de manipulação e traição, havia um documento que ninguém esperava, uma gravação de áudio enviada a ela anonimamente semanas antes, detalhando uma trama ainda maior. Não se tratava apenas de humilhação ou traição amorosa, havia uma conspiração envolvendo dinheiro, mentiras e até ameaças veladas contra a carreira e a reputação de Clara. Ela apertou o play em seu celular, conectando o áudio ao sistema de som da igreja. A voz de Débora, clara e fria, ecoou pelos alto-falantes. Se ela ousar contar algo, vamos destruir tudo que ela construiu. Ela não merece nada. O choque percorreu a igreja inteira. As pessoas cobriram a boca com as mãos, incapazes de acreditar. Leonardo fechou os olhos, incapaz de encarar o desastre que se desenrolava diante de todos. Clara sentiu o peso da injustiça, mas também a força da vingança moral, pura, que a impulsionava adiante. Vocês ouviram. Clara gritou, a voz cortando como lâmina. Vocês ouviram quem realmente é Débora.
quem realmente é Leonardo. E vocês veem agora que eu não sou a vilã, nem a inútil, nem a substituída. Eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. O silêncio novamente tomou conta, pesado, sufocante, enquanto Débora tentava articular uma palavra. Mas não havia como. Cada mentira que ela contava, cada sorriso falso, cada gesto de arrogância, agora era desmascarado. Clara avançou mais um passo e disse: mas isso ainda não é tudo. Um sorriso frio cruzou seu rosto. O que vocês verão agora vai abalar não apenas este casamento, mas cada relação, cada amizade, cada confiança que Débora e Leonardo acreditavam possuir. Ela apertou o botão play novamente. Desta vez, o áudio trazia confissões de Leonardo, planos secretos, ameaças veladas, e detalhes que provavam que Débora havia manipulado familiares, amigos e até colegas de trabalho para destruir a imagem de Clara. O caos começou. Pessoas começaram a se levantar, indignadas, chocadas. Alguns choravam, outros se afastavam em choque. O padre tentou intervir, mas Clara ergueu a mão, impondo silêncio absoluto. Eu não vim aqui para pedir desculpas. Clara disse, firme, os olhos fascando com intensidade. Eu vim aqui para que todos vejam que a verdade é mais forte que qualquer mentira. Que a justiça pode ser silenciosa, mas é inevitável. Débora tentou fugir, mas os olhares acusadores de todos os presentes a mantiveram parada. Leonardo estava branco, suado, trêmulo. E Clara, pela primeira vez em anos, sentiu-se vitoriosa. Não por humilhar, mas por finalmente restaurar sua dignidade. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos documentos revelava não apenas traição, mas algo que ninguém poderia imaginar. Um segredo obscuro, tão profundo, tão devastador, que ameaçava virar completamente a mesa e mudar para sempre a vida de Clara, Débora e Leonardo. O ar na igreja parecia congelar. O que estava prestes a ser revelado era maior do que qualquer um podia imaginar. O sussurro de choque percorreu a igreja como um vento cortante. Clara segurava os papéis com firmeza, a respiração pesada, mas o olhar mais afiado que qualquer lâmina. Cada convidado agora não via apenas um casamento, via o colapso de uma mentira construída ao longo de anos. Mas o que ninguém imaginava era que a verdadeira bomba estava prestes a explodir. Ela abriu um documento selado, diferente dos outros. Não era apenas uma prova de traição ou manipulação, era a confissão de um crime que ninguém esperava. Clara sentiu seu coração acelerar, uma mistura de medo e determinação percorrendo seu corpo. Não podia recuar, não desta vez. Este documento, disse Clara, a voz ecoando pelo altar, revela não apenas a traição que vocês já ouviram, não apenas as mentiras, as manipulações, o engano, mas algo que ninguém poderia imaginar. Débora e Leonardo planejaram algo muito maior, contra mim. Débora arregalou os olhos, tentando desesperadamente disfarçar o terror. Leonardo recuou, incapaz de enfrentar a situação que ele próprio ajudou a criar. Mas Clara não hesitou. Ela caminhou lentamente pelo corredor, cada passo ecoando, carregado de uma intensidade que fazia o chão tremer sob a imaginação de todos. Vocês acham que podem destruir alguém e ficar impunes? Clara continuou. Acham que podem manipular, enganar e humilhar, e ainda sorrir para o mundo? Ela ergueu os papéis, mostrando a todos a confissão que selaria a verdade. Hoje, todos verão não apenas quem mentiu, mas o quão longe alguém é capaz de ir para esconder a própria vergonha. Os convidados engoliram em seco. Alguns se aproximavam para tentar enxergar os documentos, outros recuavam, incapazes de acreditar. Cada folha revelava não apenas intrigas, mas uma escalada de crueldade que ultrapassava qualquer imaginação. Clara podia sentir os olhos de todos queimando em seu corpo, julgando, mas também admirando a coragem que se revelava em cada palavra sua. Débora, Leonardo, vocês não esperavam que eu descobrisse. Clara respirou fundo, controlando o impulso de gritar. Mas a verdade nunca fica escondida para sempre. Ela começou a ler trechos do documento. Palavras que denunciavam ameaças, chantagens e até tentativas de sabotar sua carreira profissional e sua vida pessoal. Cada sentença era um golpe, cada revelação mais devastadora que a anterior. O choque era palpável. Algumas pessoas cobriam a boca com as mãos, outras olhavam para os lados, incapazes de acreditar no que viam. Eu sei de tudo, disse Clara, olhando diretamente para Débora. Sei das suas tentativas de me destruir, das manipulações com a família, das mentiras contadas aos meus amigos. Mas sabem o que é mais interessante? Ela fez uma pausa, o silêncio crescendo como uma onda que prestes a quebrar. Eu sobrevivi. Eu estou aqui. E vocês, apontou para Débora e Leonardo, estão nuas diante de todos, sem nada para esconder. Débora começou a tremer, a maquiagem escorrendo, e Leonardo engoliu em seco, sem saber como se defender. A verdade os esmagava, mas Clara ainda não havia terminado. Ela caminhou até o altar, segurando os papéis com firmeza, e continuou. Mas não se enganem, eu não vim aqui apenas para expor. Um sorriso frio, quase cortante, percorreu seu rosto.
Eu vim para mostrar que a justiça não precisa gritar, ela só precisa existir. E hoje, todos vocês serão testemunhas disso. Clara então revelou o ponto mais devastador, uma série de mensagens e gravações que comprovavam que Débora havia manipulado até mesmo familiares próximos, forçando mentiras e criando intrigas para que todos acreditassem que Clara era fraca, inútil, substituível. Leonardo havia participado ativamente, garantindo que cada mentira fosse aceita como verdade. O murmurinho na igreja transformou-se em um silêncio absoluto. O choque era tão intenso que parecia congelar o tempo. Clara ergueu os braços e deixou os documentos caírem no altar. Cada folha espalhada era um símbolo de poder, de justiça, de vingança moral. Agora, disse Clara com voz firme, vejam quem realmente merece respeito, quem merece confiança e quem merece vergonha. Ela respirou fundo e olhou para todos. Este é apenas o começo, porque a verdade, quando revelada, não conhece limites. Débora tentou reagir, mas as palavras de Clara ecoaram como martelos. Leonardo tentou intervir, mas todos os olhares se voltaram para ele, acusatórios. Clara caminhou entre os convidados, sentindo cada reação, cada suspiro, cada choque refletindo seu triunfo silencioso. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos convidados, um homem desconhecido até então, aproximou-se de Clara. Ele tinha uma expressão grave, carregada de urgência. Em suas mãos, segurava outro envelope maior, pesado. Clara franziu a testa, ciente de que aquilo não podia ser bom. Isto, disse o homem a voz baixa e tensa, é algo que vocês precisam ver. É sobre Débora e Leonardo, mas também sobre você. Clara sentiu um frio na espinha. O envelope era grosso, pesado, cheio de papéis e documentos que prometiam revelar algo que mudaria absolutamente tudo. O coração dela disparou. Cada batida parecia anunciar uma tempestade prestes a cair sobre todos na igreja. Ela abriu lentamente o envelope, segurando cada página como se cada uma pudesse explodir em suas mãos. E quando os olhos dela finalmente pousaram sobre o conteúdo, o ar ficou mais pesado, o silêncio mais profundo. E todos os presentes perceberam que o que estava prestes a ser revelado não era apenas uma vingança, não era apenas uma humilhação. Era uma verdade tão obscura, tão devastadora que ninguém, absolutamente ninguém, sairia daquela igreja ileso. O homem ao lado dela sussurrou: "Você não está pronta para isso." Clara ergueu os olhos, um brilho feroz queimando dentro deles. "Talvez eu esteja exatamente pronta", disse. "E se não estiver, então que venha, porque eu não fujo mais." E foi nesse instante, com todos prendendo a respiração, que o primeiro documento revelou algo que ninguém poderia imaginar, algo que mudaria para sempre o destino de Clara, Débora, Leonardo e de todos os presentes. O silêncio tomou conta. Um silêncio tão pesado que parecia gritar. E Clara, com o coração acelerado, percebeu que a virada final, a vingança completa e a verdade definitiva, estavam prestes a começar. O envelope pesado caiu nas mãos de Clara como um presságio. Ela abriu cada página, sentindo o frio da verdade penetrar nos ossos. O que estava ali não era apenas mais uma prova da traição de Débora e Leonardo. Era algo capaz de destruir não apenas eles, mas toda a fachada de perfeição que mantinham diante do mundo. Cada documento revelava contratos fraudulentos, ameaças escondidas e manipulações que envolviam familiares e amigos próximos. Clara percebeu que aquilo era maior do que qualquer humilhação sofrida até então. Era a chance de finalmente transformar toda a dor, todos os anos de desprezo, em justiça absoluta. Ela respirou fundo e olhou para a igreja. Os convidados estavam em silêncio absoluto, os olhos fixos nela, esperando que desvendasse o último ato daquele drama. Clara não hesitou. "Débora, Leonardo", sua voz cortava o ar, firme e glacial. "Vocês acharam que poderiam destruir minha vida, mas se enganaram. Cada mentira, cada falsidade, está aqui." Ela espalhou os papéis sobre o altar, expondo cada crime, cada manipulação. E hoje, todos verão a verdade. Débora tremeu, engolindo em seco. Leonardo tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, estavam vulneráveis diante de todos. Clara continuou: "Vocês tentaram me humilhar, me substituir, apagar minha existência. Mas eu sobrevivi, eu me levantei. E agora?" Ela fez uma pausa dramática, a tensão cortando o ar. "Agora é hora de pagar por cada ato de crueldade." Os convidados começaram a se mover, alguns chocados, outros sussurrando entre si. Pessoas próximas a Débora e Leonardo olhavam incrédulas, percebendo pela primeira vez o verdadeiro caráter do casal. Clara sentiu um arrepio de triunfo, uma força que só vem quando a justiça encontra seu caminho. "Mas não é só isso", continuou Clara, com os olhos faiscando. "Vocês se esqueceram de algo muito importante. A vida sempre encontra uma forma de equilibrar as contas. E a minha conta", ela sorriu frio e triunfante, "acabou de ser paga." Débora caiu de joelhos, impotente, enquanto Leonardo tentava esconder o rosto, derrotado. Clara caminhou até o microfone do padre, agora em completo silêncio.
A partir de hoje, disse ela, não sou mais a vítima. Não sou mais a substituída, a humilhada, a esquecida. Eu sou a verdade. E a verdade é mais forte que qualquer mentira. Ela respirou fundo e, com um gesto final, deixou que os papéis se espalhassem pelo altar. Cada folha caindo era um martelo de justiça, um símbolo de que sua força interior não poderia mais ser negada. O padre, ainda abalado, finalmente falou. Clara, você trouxe, engoliu em seco, algo que ninguém esperava. Clara sorriu levemente, a tensão finalmente cedendo a uma satisfação silenciosa. Ela olhou para todos os presentes, para os olhares chocados, para Débora e Leonardo, e disse: hoje não é apenas sobre mim, é sobre verdade, sobre coragem, sobre nunca permitir que ninguém diminua o que você é. O murmúrio da igreja se transformou em aplausos, discretos, mas sinceros. Pessoas começaram a se aproximar de Clara, algumas para oferecer apoio, outras apenas para testemunhar a força dela. Ela finalmente sentiu o peso sair de seus ombros. Débora e Leonardo foram deixados ali, nos diante da verdade, incapazes de reagir. E Clara, pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. Não de vingança, mas de libertação. Porque naquele altar, entre lágrimas, choque e silêncio, Clara descobriu algo que ninguém poderia tirar: a dignidade conquistada, a força interior e a certeza de que a vida sempre devolve à altura o que nos tentaram roubar. E assim, entre papéis espalhados, olhares incrédulos e corações emocionados, Clara finalmente se ergueu. Não apenas vitoriosa, mas livre.